Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido obreiro, você não é simplesmente um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor ou um doutor na palavra. Refiro-me ao dom espiritual de que falou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Você, obreiro, acima de todas as coisas, é um homem de Deus. O que isto significa? Em primeiro lugar, que você foi escolhido pelo Senhor para estar aqui no mundo representando a sua palavra, propagando-a, defendendo-a e expandindo o Evangelho até os confins da terra. E como tal, o seu comportamento deve ser irrepreensível. Irrepreensível em casa, em seu trabalho secular, junto às autoridades e junto ao sexo oposto. Como os que o cercam o veem? Como um homem de Deus ou alguém que tem um comportamento reprovado, réprobo? Vejamos o caso do santo profeta Eliseu. Abriremos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 9. Prestemos atenção. E ela, a mulher sunamita, disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Observemos o que disse a mulher. Disse ela: Eis que tenho observado. Isto significa que você e eu, nós, obreiros do Senhor, somos constantemente observados. E por esse motivo, o nosso testemunho, o nosso proceder e o nosso comportamento devem ser simplesmente irrepreensíveis. Já imaginou se agirmos como ímpios, blasfemos? Se não soubermos nos comportar em sociedade, diante daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, como, pois, os ganharemos para Cristo? O momento exige que todos os obreiros de Cristo portemo-nos como homens de Deus. Ganharemos o mundo para Cristo, não somente através de nossas palavras, prédicas, conferências, não por intermédio apenas de nossa eloquência, mas acima de todas as coisas, por nosso comportamento. Saibamos, pois, andar como homem de Deus. Eis o exemplo de Enoque, o santo profeta do período pré-diluviano. Ele andou 300 anos com o Senhor, 3 séculos. E diz a palavra de Deus que ele andou de forma tão íntima com o Senhor, que este, o Todo-Poderoso, um dia o tomou para si. E o seu testemunho ficou. Ser um homem de Deus significa andar com Deus. Querido obreiro, atentemos agora a estas exortações do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. É uma tragédia quando um homem de Deus, deixando de lado o seu chamamento, começa a perseguir as riquezas e os bens efêmeros desta vida, esquecendo-se dos bens espirituais. A sua atenção agora está nos bens materiais. Ele quer ser rico. Está obcecado pela posse de bens materiais. Exatamente aí começa a sua desgraça pessoal. Querido obreiro, zele, pois, pelo seu chamamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. E eu tenho certeza absoluta que Ele jamais o desamparará. Você terá sempre o seu sustento garantido pelo Senhor. Não queira, pois, obcecar-se pelos bens materiais. Quantos homens de Deus não naufragaram em busca das riquezas materiais? Você tem consigo o sumo bem, a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. E a Palavra de Deus para nós é suficiente. O diabo tenta-nos de fato com os bens materiais, com as riquezas deste mundo. Mas quando formos tentados neste particular, expulsemos o tentador com as mesmas palavras que nosso Senhor o expulsou. Ou seja, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que é suscitada da boca de Deus. Contente-se, pois, com aquilo que o Senhor lhe deu. E eu tenho certeza absoluta que durante toda a sua carreira ministerial, você não sentirá falta de nada. O Senhor estará consigo. E Ele é o nosso supremo bem. Querido obreiro, nós somos homens de Deus. E como tais, devemos ter paciência. É claro que, se temos uma chamada ministerial, queremos de imediato entrar na seara, trabalhar, pregar, ensinar ou mesmo presidir uma igreja. Todavia, observemos o tempo do Senhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por esse motivo, fiquemos tranquilos. Aguardemos em santa ordem a nossa ordenação, que no momento apropriado virá. Vejamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Atentemos à palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu não sei exatamente quanto tempo o apóstolo Paulo esperou para ser separado para a obra missionária. 7, 10, talvez 13 ou 14 anos. Durante este tempo,
Ele esteve com o Senhor, andou com o Senhor, aprendeu com o Senhor e tornou-se um verdadeiro homem de Deus. Ou seja, amadureceu para entrar no santo ministério e, em pouco tempo, ganhar todo aquele mundo para Cristo, ou levar Cristo para todo aquele mundo até então conhecido. Ele precisou dessa maturação. E hoje eu vejo obreiros com um comportamento repreensível. Alguns brigam por cargos, posições, querem de imediato serem ordenados para o santo ministério. Espere o seu momento. Aguarde o seu momento. Se Deus tem um plano em minha vida, o plano se cumpre. Se Deus tem um posicionamento a dar-me, este posicionamento virá até mim sem que eu precise brigar ou altercar-me ou mesmo destruir os meus companheiros de ministério. Que triste ver homens tidos como de Deus, brigando até mesmo na justiça, por cargos, por posições ou por igrejas. Por que altercar ou brigar por uma igreja? Querido obreiro, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Se Ele me quiser à frente de um rebanho, ali estarei no momento certo. Então, deixemos de lado essas altercações e esperemos com paciência a nossa chamada. Ela virá no momento certo. E o Senhor entregar-nos-á o rebanho ou o redil que Ele preparou-nos. É triste, é lamentável, quando vemos homens tidos como de Deus entrar na justiça comum ou secular por um bem espiritual. Isto significa que o chamamento deste homem já faliu a partir daí. Tenha paciência, haja como um homem de Deus. E para terminar esses avisos ou essas reflexões, chamo a todos para que hajamos como homens de Deus, para que os homens e mulheres de nosso rebanho olhem para nós e digam: este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, dá, Senhor, que hajamos como verdadeiros homens de Deus, que a nossa santidade seja conhecida e reconhecida por todo o seu rebanho, e que, na frente deste combate, saibamos como nos haver e como agir. Senhor, queremos ser homens como Enoque, como Elias e como Eliseu, e a semelhança do apóstolo Paulo, aguardar o nosso momento. Toma conta de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Querido obreiro, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.